É assim, a primeira plenária, pessoal, primeiramente eu queria agradecer, nós vamos começar, tem dois, começa. Se tivesse um, começava. Então, esse é o objetivo. O objetivo desse processo é a gente realmente trocar ideias sobre liderança exponencial. Esse é o objetivo de hoje. Esse daqui vai ser o palco da nossa discussão. Isso aqui, na verdade, foi preparado baseado no artigo. Eles têm ao todo várias abas, e cada uma dessas abas nós vamos ter questões estratégicas que nós vamos discutir, e no final tem 5 dilemas. Nós temos 30 minutos para cobrir os principais assuntos que estão aqui nessas abas, e depois 20 minutos para discutir os dilemas estratégicos. E vai ser sempre assim numa plenária. A gente sempre vai escolher um assunto, vão existir questões estratégicas e dilemas para serem discutidos no final. Não tem certo ou errado, o que existem são pontos de vista diferentes para a gente construir o conhecimento. Voltando aqui a vocês, vale a pena o processo? Com certeza. Então nós vamos passar para o primeiro bloco, eu vou pôr lá no primeiro bloco, tá certo? Que é sobre ambiente assistido. E nessa pergunta, na verdade, que eu tenho para vocês, é bem simples, né? Quando nós falamos, e você olhar o case da TIM, com um ROI de 340%, Casas Bahias com 180 milhões adicional, a pergunta direta é: você hoje, nos seus processos, já está assistido por IA? E como vocês medem o ROI além da produtividade? Alguém aqui está fazendo isso? Usamos algumas IA generativas, né? E com isso, né, além da produtividade, como você disse, que ela é exponencializada, a gente conseguiu, por exemplo, ampliar a nossa equipe de marketing, por exemplo, sem efetivamente colocar mais pessoas, né? Então, além do aumento de produtividade, acabou havendo uma redução de headcount, né, com uma produtividade maior, né, mas um headcount menor, logo uma redução no custo, nas despesas de folha, né? Então, Eu, assim, como todo gestor, como você também, imagino que o João também, porque são todos aqui empresários, né? E Nilson, você está sem câmera, mas se você estiver ouvindo, depois você vai entrar na conversa. Eu vou te pedir, Daniel, se você puder citar, assim, mais ou menos, quanto de produtividade que você ganhou nos seus processos. certamente 80%, já estamos em 80%, e isso que a gente começou há pouco mais de um ano, né? Mais firme esse ano, na verdade, né? Então, nesses 10 meses aí, digamos, dezembro e esse ano, a gente já conseguiu aumentar em 80% e a gente tem uma meta de chegar a pelo menos 120%. O medo do vou perder o meu emprego porque a IA está sendo utilizada. Na verdade, eu mostrei para eles o seguinte: ninguém vai perder o emprego. Realmente não perderam. O que a gente fez foi aumentar a produtividade e não contratar mais pessoas. E como liderança, além de criar um ambiente favorável a essa implementação de tecnologia, porque a gente tinha o uso da tecnologia que já é mal vista, né? Assim, já é mal vista no sentido de, né, é um problema, é mais uma coisa para eu fazer. E aí eu tive que mostrar que, na verdade, não é. Era, na verdade, uma possibilidade de fazer uma coisa de forma diferente, né? E segundo, mostrar que ela não iria tirar empregos de pessoas. Então, isso foi um trabalho na cultura organizacional muito grande. A gente teve que trabalhar muito isso. Trabalhamos bastante tempo, até mesmo antes de implementar. A gente começou a implementação efetivamente na parte, entre aspas, teórica, que foi essa preparação cultural. E a gente também preparou esses funcionários para saberem utilizar essas ferramentas, né? Não adiantava nada a gente chegar lá, dar uma série de ferramentas de IA generativa e, enfim, não saberiam utilizá-la. Então, a gente colocou todos em cursos e com pessoas, trocando ideias em grupos de discussão, para que a gente efetivamente pudesse maximizar o uso da IA. Então, dentro dos LLMs, natural, né, o famoso ChatGPT, o Gemini, o Claude, são os três que a gente está usando mais. O DeepSeek que a gente tentou implementar, mas não foi muito
muito assim, aderido. A gente está usando mais os três, Claude, Gemini e ChatGPT, e o que a equipe vê. E aí acho que, na verdade, essas ferramentas são para a equipe inteira, para todas as equipes, de todos os departamentos, né? Não só o marketing. Mas o marketing para os criativos e tudo. Então, tem utilizado essas três LLMs. E, além delas, a gente tem a Leonardo AI, Ideogram, temos o Perplexity. O Perplexity também, dentro das LLMs, o Perplexity tem sido super utilizado para fazer web apps, para uma série de coisas, inclusive para reuniões de diretoria. Esqueci de falar do Perplexity. Perplexity tem uma oportunidade fantástica. Continua, por favor. Sim, é maravilhoso, né? E dentro das outras ferramentas para marketing, então, como eu falei, o Ideogram, tem o Vectorizer, se não me engano, tem o Leonardo AI, tem tal de Vista Create, InDesign, tem um fantástico que é para consistência de personagens, que agora eu esqueci o nome agora, que eu vou lembrar e vou compartilhar com vocês. Então, a gente tem utilizado realmente uma série de ferramentas e a gente tem visto uma melhoria nas entregas, nos resultados muito grande. OpenArt é essa, tá? Conheço OpenArt. OpenArt. Então, ótimo. Né? Eu queria passar agora, então, E dentro Daniel. Vai lá, agentes. Oi? Termina, por gentileza. Isso. Então, e dentro dos agentes, a gente contratou algumas consultorias, né? E aí, mais tecnicamente, realmente, eu não sei quais são os tipos de agentes que estão sendo utilizados. Se não me engano, é o N8N, né? O N8N, isso, que está sendo utilizado, que foi utilizado na automação de algumas dos nossos processos. Né? E agora a gente está estudando uma forma de trabalhar a parte de DRE, né? Com IA. Então, eu estou estudando o que estão me oferecendo, por questões de confidencialidade e tudo, e fazendo sentido, aí a gente também vai partir a parte de análise financeira, né? O que passou, e preditivas, e análises preditivas também com o IA. Fantástico. Então, ou seja, a pergunta era sobre o uso da IA nos seus negócios e o efeito da IA nos seus negócios sobre a ótica das pessoas. Agora é uma pergunta bem interessante e provocante na parte de transformação. Você vê que em transformações, a gente falou de funções que desaparecem, falamos de transformações radicais em funções que existem e falamos de novas funções lá no artigo. E a pergunta que assim, eu diria assim, nós temos 40% dos empregadores esperam reduzir a força de trabalho com IA. É um pensamento, não é? Mas novas funções emergem também com IA, principalmente o que eu chamo de orquestração de pessoas usando IA, tá? IA também orquestrando outras IAs e orquestrando times, e times sendo usuários de ferramentas de IA para realizar suas atividades. E isso existe um grande achatamento na organização. E achatamento não significa eliminação de postos de trabalho, mas significa também reposicionamento de postos de trabalho. Eu queria perguntar para vocês, né, se vocês estão vivendo nas suas organizações, seja ou em alguma organização, se você é um consultor, ou se você é um empresário, ou se você é um empreendedor unitário, se você está olhando sobre esta ótica, como é que eu uso IA e como é que eu uso IA para desenvolver pessoas nesse novo contexto de orquestração de atividades onde o ser humano e a IA trabalham juntos? Quem gostaria de começar nesta parte do bate-papo? Por que eu mandei para você um excelente artigo, né? Achei excelente o teu artigo. Porque eu estou vivendo exatamente um momento anterior a essas definições. E que momento é esse anterior? Eu fiquei 2 anos, exatos 2 anos, convencendo o meu cliente, onde eu sou conselheiro, a começar um trabalho com inteligência artificial. E, finalmente, a gente começou. Que ótimo. Estamos aqui
digamos que nós estamos aqui dentro do vestiário, todo mundo chegando no vestiário, entendeu? Para trocar de roupa e tal, para entrar em campo. Ninguém ainda aqueceu sequer para fazer isso, mas é inviável a estratégia de negócio do meu cliente sem implementação de inteligência artificial. Eu falei isso para ele. Só assim, em linhas gerais, qual que é o negócio do seu cliente? Não precisa dizer o cliente, mas só em linhas gerais? Não, eu Só posso para dizer entender. tranquilamente. É uma sociedade médica que no contexto da saúde brasileira, é aquela que certifica o médico. Então, por exemplo, você faz 6 anos de medicina, depois você faz 3 de residência. Esses 3 anos de residência são controlados pelas sociedades médicas. Por exemplo, a cardiologia, para você receber o carimbo na testa de cardiologista, você precisa passar pelas 3, fazer uma prova no final e receber o seu diploma de cardiologista. Você não sai da faculdade de medicina cardiologista, anestesiologista e tudo mais que você possa imaginar. Então, agora, com os inúmeros negócios que essa sociedade tem, não há outro jeito a não ser você, com o termo que você usou, orquestrar todo o trabalho com a inteligência artificial. Como eu te disse, nós estamos no início e o primeiro passo lá dentro vai ser trabalhar o engajamento dos sócios. Nós trabalhamos juntos no banco em retenção de clientes, né, em aumento da rentabilidade. Então, a teoria é a mesma, nada mudou. Agora, é óbvio, as ferramentas que a gente tem na mão são absurdamente melhores, absurdamente mais rápidas, absurdamente mais efetivas, enfim. Se lá atrás já era efetivo você trabalhar isso com a tecnologia que nós tínhamos à disposição, lembra que nós somos do tempo que mobile funcionava só no feature phone, não tinha o smartphone para a gente trabalhar. E a gente trabalhou com feature phone do mesmo jeito. Então, agora nós estamos nesse início de definições, levantamento de dados, porque você não faz nada sem uma estruturação de dados bem feita. E, iniciando, achei o paper perfeito. Estou muito curioso para conhecer o assessment, como é que faz, como é que não faz. E eu vou falar sobre o assessment daqui a pouquinho, tá? Converso aí, se você quiser depois ter uma conversa assim privada, porque em 5 minutinhos não dá para falar sobre o assessment tudo, Isso. mas a gente organiza esse café que a gente está devendo lá na Prestinaria só para falar sobre assessment de IA, porque ele é um processo muito importante. Tá? Antes de eu passar para falar de assessment, que é um dos últimos itens da pauta de hoje, Enilson, você tem algum exemplo que você queira falar, discutindo sobre essa parte onde nós falamos sobre mudanças de função gerada por IA ou perdas de empregos gerado por IA ou criação de novos postos de trabalho gerado por IA na sua empresa? E você está vivendo isso de alguma forma? Eu era uma pessoa que estava movimentando muito forte isso dentro da empresa para implantação do IA, e a descoberta que a gente tem é que tem um temor, e precisa trabalhar esse temor das pessoas em relação a o IA vai me substituir, não mesmo. Eu sempre fomentava o pessoal a pensar da seguinte forma: coloque o IA para fazer o trabalho repetitivo que você não precisa fazer. E dedique-se a pensar e ajudar a IA a pegar o resultado da IA e te ajudar a analisar melhor o seu trabalho, né? A gente teve uma evolução muito boa em relação ao uso do IA para suporte a cliente. Tínhamos um problema muito grande de documentação de produto, então a IA ajudou muito a documentar o produto, e aí na esteira de documentar o produto, a gente aproveitou e pegou toda aquela documentação e usou como base para treinar a IA, e a IA começar a fazer o atendimento, não fazer o atendimento, mas acelerar o atendimento ao cliente para equipamentos muito complexos, plataformas, soluções muito complexas, que tinham documentação muito extensa. Então, o que você começa a criar, você cria, a gente observou isso na prática, né?
a IA começou a gente treinou a IA para isso, lógico. A IA começou a analisar a documentação, e a ideia foi analisar a documentação, pegar uma massa de dados do equipamento e, a partir da massa de dados do equipamento, proativamente sugerir melhorias preventivas, né, no software, descobrir algum erro de estar retendo processamento, memória, e aí você cria uma oportunidade, uma função que entender o que o IA está te entregando para transformar aquilo em melhorias no seu produto. Fantástico. Isso foi o que a gente identificou. A gente identificou isso também assim, usando IA no meio jurídico, ao invés assim, a gente começou a conectar o IA ao RP e aos contratos para que você consiga fazer uma governança do que está sendo executado, se está alinhado com o contrato, e aí gerenciar essa governança de contratos, das condições contratuais que você tem com o cliente, com fornecedores, se elas estão realmente sendo obedecidas nos pedidos de compra, nas notas, no faturamento, no recebimento. Analisar isso também é uma função que nasceu a partir da implementação dele. Então, ótimo. Enilson, só perguntando então, aproveitando aí os dois exemplos. Assim, naturalmente você venceu a parte da resistência cultural, entendo. Como foi a atuação dos líderes para isso e qual foi o ganho de produtividade que vocês tiveram? Não medimos isso ainda, não tem medidas disso ainda. Okay. O ganho de produtividade, assim, a gente não consegue medir porque foi muito grande em relação ao suporte ao cliente e à documentação. Imagina você sair de 20 para 80, né? Assim, acelerar de 20, um passo de 20 por hora e pular para 80. É mais ou menos isso que acontece mesmo. Eu tenho visto 300%. Tenho visto, eu só posso contar a história para vocês da empresa de concessionária de automóveis, onde a gente saiu de 45 leads qualificadas, que o meu amigo Antônio entende tudo sobre isso, tá? Para 700 leads qualificadas, de 85 vendas de automóvel, que é de altíssimo valor, para 135 vendas de automóvel, tudo isso num espaço de abril a agosto. Não tinha IA e colocamos IA. Colocamos IA com SDR para fazer todo o processo de SDR, desde qualificação de leads até colocar a lead na mão do vendedor para ele fazer o contato. Tá? E foi algo assim tremendo. E no primeiro momento os vendedores não queriam usar o tal do CRM. E hoje você tem gente assim, só quer usar isso daqui, desde que a lead já venha qualificada. Então, tudo isso também acontece. Então, e no começo tinha resistência, foi preciso você ensinar. Então, a gente teve um processo muito forte de educação, de treinamento e desenvolvimento, e de coaching e mentoria que é contínua, não para. Então, eu falo que orquestrar com IA exige que o lado humano cresça exponencialmente, porque você tem que lidar com uma insegurança inicial que eles vão me substituir. Tá? Aí quando ele percebe que exponencializa a produtividade, eles querem. É interessante na hora que a pessoa começa a usar, você tem que quebrar a sua barreira. Na hora que, que o humano começa a interagir, usar e ver o ganho que ele tem, aí o salto é rápido. Então, agora nós vamos falar sobre organizações quânticas, né? Então, organizações quânticas, o que elas são? Assim, a minha experiência, eu vivi isso, na realidade, a primeira vez, só para vocês terem uma ideia, foi na China em 2013, numa organização chamada Pinhan, que já pensava muito diferente, já usava IA naquela época, não é a IA de hoje, mas era machine learning e o que você puder imaginar de melhor, de monitoramento, tratamento de dados e engenharia de dados. Eu não vou entrar nos detalhes dessa história, mas eu quero só contar que isso não é novo. Uma organização quântica é aquela onde as pessoas, na verdade, têm o poder de tomada de decisão na ponta do processo,
com dados e fatos que ajudam ele a trabalhar o contexto e tomar a decisão. Então, ou seja, a decisão não está mais no nível hierárquico lá em cima, como é nos processos tradicionais. As organizações se achatam, níveis se reduzem, você gera o que são chamados orquestradores de atividades, sejam atividades de IA ou atividades humanas com IA, e assim vai. Você tem até IAs que coordenam humanos com IA também. Isso pode acontecer hoje e acontece em empresas. Se você for para empresas como Tesla, como Google, como Microsoft, essas que já estão no leading edge, ou seja, na fronteira desse processo, é assim que eles já trabalham, né? Então, em organizações quânticas, são organizações que operam em múltiplos estados simultâneos, são organizações que também trabalham com mais do que um cenário estratégico, porque elas falam, bom, nesse mundo que VUCA, que muda toda hora, eu posso ter uma situação afetada por uma decisão do governo americano que muda a minha relação de trading, eu tenho que fazer novas negociações. Ou eu posso ter, na realidade, um competidor que inova e gera um novo produto e eu tenho que pensar no que fazer. Então, ele pode trabalhar com várias situações e, pegando essas informações em tempo real, ele pode recalibrar a estratégia. Então, a estratégia não é mais algo assim de planos anuais, trimestrais, são coisas vivas, reais, sendo simuladas e vividas, assistidas pela IA, né? Tá? Mas a pergunta, João, é o seguinte: nesse mundo que você trabalha hoje, tá certo? Me conta como é que você está usando o IA para trabalhar cenários, e se você tem alguém trabalhando na sua organização, não na consultora, mas na outra empresa que trabalha com câmbio, tá certo? Como é que você está usando isso hoje para tomar decisões e trabalhar cenários em tempo real? Bom, Fernando, primeiro assim, ó, a grande marca para o meu convite aqui chama-se Fernando Moreira, pelo histórico seu corporativo, que eu tive o prazer de conviver ao lado, não só pela pessoa, mas principalmente naquela época pelo profissional que é. Então, impossível não chamar atenção e estar aqui. E o segundo tema, eu tenho uma proximidade, vamos dizer, com o assunto pessoal, dado que o meu mais velho aqui está fazendo engenharia de software, está envolvido com o assunto, e diz que isso é muito mais, eu falo isso já há muito tempo, né? Muito mais do que nós imaginávamos. De verdade, no trabalho, o que tem na construção civil, toda a parte da construção civil, na verdade, nessa construtora nova que eu te falei, que eu tenho pequenininha, as coisas são terceirizadas. Então, assim, os impactos diretos que eu tenho são do ponto de vista de prazo e de segurança dos projetos. A forma simplista que eu te diria, assim, é impressionante como, com pouquíssimas informações, dentro da complexidade do software, que eu não sei qual é a inteligência que eles usam, tá? Porque essas coisas são terceirizadas, mas a velocidade da resposta que eu tenho hoje, a segurança que nós temos para poder tomar as decisões, porque ela vem recheada de informações que nós não tínhamos no passado, me parece não, automatizadamente vem isso tudo, né? Então, hoje, assim, sob a ótica de qual benefício, o prazo indiscutivelmente mudou absurdo na parte de construção civil, nos prestadores de serviços nossos, sobretudo a parte de projetos. A parte de custo também, quando nós fazíamos levantamento de custo de obra, parecia você fazer assim, vamos dizer assim, se você destrinchasse demais, você erraria em 10%. Se você destrinchasse de menos, você erraria em 10%. E ali veio já uma sofisticação e uma assertividade grande nos custos. Então, isso para a gente, assim, sob a ótica de segurança, é determinante. Na parte do câmbio, que é onde nós somos mais ativos, né, eu e meu sócio, nós não implementamos, mas a ideia é que nós pudéssemos fazer justamente geração de lead e envio de informação massificada, né, mas também os primeiros atendimentos. E os atendimentos que são comoditizados, os caras já são clientes nossos, é meio que gestão de carteira, e a gente mantém ali recursos, eu não estou falando em cortá-los, mas mantém recursos ali basicamente para fazer o operacional. Então, de verdade, assim, o que me move aqui é conhecer mais do assunto com vocês aqui, mas de implementação no dia a dia, o impacto direto que eu tive até hoje foi realmente no assunto de construção civil. E se me permite só um ponto... Só números, João, se você puder falar assim, você falou de redução de tempo. Prazo, posso te dizer, prazo, por exemplo, um projeto
para nos retornarem um projeto, podia levar uns 3 meses. Hoje tem projeto que o cara te promete em 30 dias, então 1/3 do assunto. Tem coisas de custos que são... O cara não fala que é do dia para o dia seguinte, porque eu acho que ele ainda tem que valorizar um pouco, né? Para poder cobrar. Mas, vamos dizer, é negócio de 2 dias, 3 dias. A informação vem com precisão gigantesca. Coisas que levariam um mês, pelo menos. Então, Fantástico. Fantástico. Agora, uma então, coisa experiências reais, né, João? De quem, ou seja, com IA, ou seja, embora você usando, você está experimentando reduções de tempo de 2/3 e informações de custo que antes demorariam um mês, passando a demorar 2 dias. Foi isso que eu ouvi? Exatamente. Fantástico. Obrigado. E só um ponto, Fernando, você me permite sobre a história de substituição de pessoas, assim, e isso me interessa demais sobre a de curiosidade, né? Que eu sempre falei que você é engenheiro também, né? Politécnico, sempre um andarzinho acima, né? Não estou no andar acima. Estou no mesmo andar de todo mundo. Não, mas o que eu acho curioso é que assim, a economia, né, ela não é exata, mas ela é de número. E as razões a gente conhece bem porque não são exatas, né? Mas o que eu sempre defendi foi o seguinte: não tem jeito, né? De um jeito ou de outro a economia acomoda, e se a gente for correlato, as pirâmides salariais, as pirâmides sociais, elas têm que existir também, né? Mais ou menos agudas ou não. Então, assim, é o que eu tento falar aqui, né? E o meu menino fica nessa do, porra, tudo bem, eu posso ser o cara que faz, mas se eu não for o cara que faz, os outros empregos tradicionais estão sumindo, né? Vai fazer o quê? Mas eu digo que vai ter que acomodar, vai ter que existir. Eu vou te dar os números que estão assim colocados. Se pegar em Davos e no Fórum Econômico Mundial, eles colocaram bem claramente, ou seja, estão falando aí de eliminar entre 70 a 90 milhões de tipos de jobs mesmo, de trabalhos, e de geração de 160 milhões afetados pela IA. Então, vai se gerar muito mais do que se vai eliminar. Net de 80, vai. Então você vai se gerar muito mais. E muito interessante, se você pensar, quando a energia elétrica surgiu, muita gente pensou que um monte de trabalho ia desaparecer. E, na verdade, a indústria surgiu e muito mais trabalho surgiu. A internet, quando surgiu, muita gente falou que um monte de trabalho ia acabar. E, na verdade, se surgiu negócios fantásticos e milhões de novos trabalhos. E só para vocês terem uma ideia, a adoção da IA é 2 vezes mais rápido. O crescimento da adoção da IA é 2 vezes mais rápido do que o crescimento da adoção da internet. Um é 36% ao ano, que é o crescimento da adoção da IA, e da internet foi em torno de 17% ao ano. E da energia elétrica era 7% ao ano. Então, só para vocês imaginarem a diferença de impacto. E uma outra coisa interessante para a gente ter em mente, vocês viram no meu artigo, e eu falo isso milhões de vezes, né? São 22,3 trilhões de dólares que o IDC, tá, o International Data Corporation, estima que vai ser gerado de valor econômico no PIB global. Se você olhar a PwC, fala de 19 trilhões. Então é trilhão de dólares. E a pergunta que eu faço para mim mesmo e para todo mundo é: você já planejou capturar a sua fatia dessa geração de valor? E vocês estão vivenciando isso nos seus processos, em ganhos de produtividade ou em geração de novos negócios, tá? Então, eu diria que esse efeito está acontecendo, as organizações estão começando nesse processo de aceleração, e essa aceleração vai ser muito forte. Eu falo o seguinte: você começa e o efeito você começa a ver assim, no dia, aí em dias, e quando você vai ver em 1 ano, é exponencial. E eu falo para todo mundo, você tem que entrar nisso e tem que vir da liderança, e a liderança tem que ter uma forma muito importante de quebrar as barreiras, e só quebra as barreiras mostrando que existe ganho para ter para a pessoa profissionalmente. Ele vai ser um profissional mais livre. Acho que o Enilson deu um exemplo super legal de repente, as pessoas terem mais tempo, porque aquela atividade repetitiva que ele fazia, de repente estava sendo automatizada e sobra tempo, né? O Daniel deu um exemplo disso também lá, e eu acho que o Antônio está buscando agora como fazer isso daí com o pessoal dos consultórios, que eu tenho certeza que tem muita oportunidade. Vamos agora para o próximo assunto.
Fala. Me permite uma última coisa que para mim é importante isso aqui sobre a ótica dos leads e das conversões, e você citou o negócio da concessionária. Tem uma coisa também que eu acho que é importante, você falou que eu também gosto que acredito de vender o positivismo, quando as coisas vêm, a inércia trará coisas boas, melhores resultados e tudo mais. Mas é importante, por exemplo, o negócio dos leads, que é um negócio que a gente já consegue perceber na conversão de venda de imóvel, por exemplo, você, eventualmente, e eu considero muito isso, enxugar a equipe, sim, mas não por uma questão de que a IA está substituindo. Você tem um grupo que foi vivendo uma evolução contigo, certo? Com maiores desafios, o cara fazia, sei lá, 100 ligações para achar um cara que mais ou menos queria um apartamento, depois ele foi para 50, e esse cara teve contigo convertendo caras que talvez não fossem nem convertíveis, exagerando um pouco nos termos. Chega um momento em que essa coisa vai começar a virar quase que tirar um pedido. Então, assim, entregar pedido para caras que eventualmente não têm esse mérito histórico ou de performance ou de ter chegado até ali, me parece relevante, uma coisa importante para desmistificar, que não está substituindo o cara. Está saindo um cara que eu precisava de escala de gente, porque ainda que ele fizesse um pouquinho, justificava as 1000 ligações que eu precisava. Hoje eu consigo com 100 ligações, então que eu tenho os caras que sabem fazer o pós-venda, que saibam fazer a pré-venda de uma forma, para não dizer que é substituição, e sim adequação de performance, né? Ou meritocracia, como queira. Tem isso, João, mas eu vou te dizer, a atividade comercial, e o Antônio que conhece isso melhor do que eu, ele vai poder dizer também, tá? A atividade comercial, como a gente conhecia, com a IA que está aí hoje, muda radicalmente. Porque, primeiro, atendimento telefônico, conversas iniciais com o cliente, pode ser feita com a voz que for mais empática para aquela pessoa, com o tom, e assim, e se você quiser até com o rosto, tá certo? Tudo feito pela IA, que vai fazer a conversa inicial, a preparação. Se for uma venda simples, até pode fechar o negócio, tá? Se for uma venda complexa, prepara e faz o aquecimento de lead e põe no colo do melhor vendedor. Essa tecnologia já existe hoje e já é usada em vários lugares. Então não é algo novo, está aí disponível. Em atendimento ao cliente, hoje, então tudo aquilo que é feito, que era, ou seja, na época nossa lá, quando eu e o Antônio se conheceu, lá em 2000, que a gente precisava de milhares de pessoas para fazer atendimento telefônico, atendimento de cliente via no banco, se vocês terem uma ideia, em 2015, numa empresa lá na China chamada Pinhan, 45% dos atendimentos eram feitos por IA. E hoje, 100% delas podem ser feitas por IA. Tá, assim. Enilson, com você. E você está falando, nós temos que pensar o seguinte, né? O próximo passo é que a IA vai estar no outro lado. Hoje a IA está atendendo o cliente. Daqui a pouco a IA vai ser o cliente. Você vai automatizar processo e o cara que está comprando do outro lado, na verdade, você está interagindo com a gente de IA. Concordo plenamente. Vamos fazer o seguinte, você já faz isso provavelmente. Se você entra no chat GPT para fazer uma pesquisa sobre algo que você queira comprar, e você pode, no final dela, mandar ligar para cotar, coloca as cotações na sua mão, você escolheu aquilo que você quer e você manda ele fechar. Isso já acontece. Se você usar Manus AI para isso, já faz. Tá? Eu trabalho no setor telecom, né? E no setor telecom. E o fluxo de agentes de IA fazendo processos na área de telecom está crescendo de forma exponencial também. É isso aí mesmo. Muito bem. Daniel, algum comentário? Você só precisava falar na segunda, mas pode falar em todas as outras. Todo mundo também comentar depois. Não, tranquilo. Perfeito. Legal. Bom, vamos agora, eu vou partir direto para os dilemas, porque eu já comentei coisas do líder servidor aqui, que era a aba 5. Eu vou partir direto para os dilemas, e agora vai ser um bate-bola. E aqui, pessoal, é o seguinte, eu quero falar sobre o assunto, fala. Eu vou ser aqui o facilitador, e talvez faça algum outro comentário, se for necessário, tá, no processo. Então, o primeiro dilema é o seguinte, o dilema velocidade versus humanização. Nós devemos priorizar o quê, pessoal? Velocidade ou humanização? Quem é que quer começar essa história, esse primeiro bate-papo? O que nós temos que priorizar? João, humanização, por quê?
Eu acho que a velocidade ela está meio que implícita, né? Ela vai acontecer anyway. Então, acho que você preparar o time para isso, para esse momento, inclusive tratar a velocidade, trazer os impactos positivos, esses números que você traz aqui, trazer um conforto gigantesco, enfim, matematicar para a turma, tangibilizar a evolução do assunto, ganhar o time de forma humana no sentido profissional, inclusive da palavra, me parece o primeiro caminho para que, inclusive, todas as portas estejam abertas para que a velocidade aconteça ainda mais fluida. Né? Eu tinha pensado, né, em velocidade, mas o João trouxe um ponto muito interessante e realmente faz todo sentido. Se você não traz o humano no processo, nada acontece, né? De certo modo, em algum momento a coisa não vai acontecer. Então, tô contigo, João. Fez bastante sentido para mim. Eu concordo também que é intrínseco, né? A velocidade vem... Na verdade, você tem que conter a torrente, né? Você tem que humanizar, porque a torrente da velocidade vai passar por cima de todo mundo. É melhor estar todo mundo preparado, senão passa mesmo. Eu tive que enfrentar um problema desse lá atrás, Fernando, você estava lá também, em que a gente precisava correr. As receitas estavam caindo, o problema estava um pouco sério e a gente tinha que transformar uma área que nunca tinha vendido 1 quilo de sal numa área comercial. E a gente não tinha muito tempo para fazer isso. E a gente teve que fazer isso na velocidade. E aí você tem aquele chefe que a gente tinha, não tinha escolha também, né? Não tinha escolha. E tinha que escolher quais eram os seus aliados. Então, isso vale até hoje. Se você não tiver os seus aliados, nesse caso que eu estou passando agora, eu tenho ali alguns poucos aliados muito interessados e muito, digamos assim, conscientes do que tem que ser feito. Esses aliados vão te ajudar imensamente no tratamento humano. Então, depende do contexto. Se você tem tempo, se você tem, né, digamos assim, um tempo que a maioria das empresas não tem, aí você não prioriza a velocidade. Mas eu só peguei caso em que tinha que correr. Eu vou dizer que não é ou, é e. Essa é a minha tese. É humanização e velocidade, porque a velocidade faz parte da dinâmica dos mercados hoje. Então, é só um paradigma para vocês pensarem. Só que para você ter velocidade, você precisa primeiro humanizar. Só que você tem que humanizar para ganhar velocidade. Então, tudo que todo mundo falou aqui está correto. Só que não é ou, é e. É humanizar e velocidade. E aí o que acontece? A IA é a única tecnologia que permite você fazer isso sem o sofrimento que nós tivemos na época que o Antônio falou, porque era difícil ter dado, era difícil saber quem eram os bons, você não tinha informação. E hoje, com a IA, você é capaz de analisar clima, de entender pessoas, de entender clientes na velocidade real, em tempo real, o que antes você não conseguia. Então, esta é uma grande mudança que permite você dizer, pela primeira vez, nós podemos trabalhar humanizando empresas, tendo velocidade. Eu diria que a inteligência artificial transformou as empresas que escolhem tê-la em Fórmulas 1, em carros de Fórmula 1, para entrar na corrida. Você precisa de um piloto excelente, você precisa preparar o piloto, e ele não vai poder andar devagarzinho na pista para ganhar a corrida, vai? Porque ele vai ter. Na hora que ele entrar na pista, ele vai ter que dirigir no padrão da Fórmula 1. E é este o desafio dos líderes de hoje. Como é que eu, então, quebro as barreiras, como acho que todo mundo aqui falou, tinha que quebrar, o Daniel deu um primeiro exemplo, tem que quebrar a barreira do medo da IA. O Enilson deu exemplos na operação dele também. Cada um de nós falamos disso, né? E você tem que quebrar essa barreira, e essa é a primeira parte do desenvolvimento, mas eu falo, parte com um piloto já no primeiro dia para mostrar que exponencializa. Porque quando o ser humano vê isso, ele fala, uau, eu quero isso. E é incrível como automaticamente as pessoas mergulham. Então, quando eu falo de fazer assessment, por exemplo, só falando, Antônio, disso, eu falo, entenda quais são as 3 coisas que essa empresa precisa para começar um processo de aprendizado, de exponencializar o seu negócio. Então, você tem que entender onde é que estão as barreiras culturais, faz parte do assessment, e a outra é quais são 1, 2, 3 prioridades
que você vai executar usando IA. E aí não tem nenhuma novidade, porque o Antônio também é um craque em discutir quais são uma ou duas ou três prioridades, não vão perder tempo com 10 coisas. Não mudou a regra. A IA ajuda, inclusive, numa discussão executiva de conselho, a achar essas prioridades. O próximo dilema é transparência versus privacidade. Quando a gente está transformando organizações e organizações quânticas e no desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento de carreiras, entendimento de talentos, os dados de transações, os dados de forma de pensar, os dados de como a pessoa escreve, os dados de como ela entrega projetos, os dados como ela fica brava ou não, fica totalmente transparente, né? Usando IA. Todo mundo passa a poder saber. E existe esse dilema, né? É transparência total e máxima? Ou é uma privacidade protegida? Tem que ter autonomia individual. Como é que é essa história, pessoal? O que vocês acham? Ou seja, IA para saber tudo? Ou tem que ser IA com consentimento, IA com governança? Me fala um pouquinho sobre isso, pessoal. Sem dúvida nenhuma, IA com governança, né? A gente tem, dentro das nossas regras de conselho, né, a questão da governança de IA, né? A gente tem uma pessoa específica hoje lidando, né, com essa questão de privacidade, da LGPD, não só de clientes, como de funcionários também. Então, sem dúvida nenhuma, as coisas ficam expostas, mas o que fica exposto, o que é importante ficar exposto, o que ajuda a organização ou o próprio funcionário, né, ou o cliente, de modo geral, e o que não pode, né? Então, eu acho que isso é uma questão... é como você chegar e deixar um papel em cima da mesa, né, no RH. Já aconteceu, já presenciei isso muitas vezes, né? Demissão de funcionário em cima da mesa do gerente de RH. Não tinha que estar ali, e estava ali. E o funcionário viu, né? Enfim, então acho que isso é uma questão. É claro que com o IA, né, e com tecnologia, isso pode expandir de uma maneira muito grande e bem perigosa, na verdade, né? Legal. Bom, Fernando, me permita aqui, talvez eu não conheça o assunto profundamente, mas vou opinar no achismo, que acho que é parte do brainstorm, que vai me ajudar, pelo menos eu talvez seja um dos leigos aqui. O Daniel trouxe um ponto aqui que me põe só um senão sobre as questões, não sei se estou exagerando na profundidade da IA, tá? Sei lá, de uma doença, né? Sei lá, o cara tem um cara mais estressado por uma questão neurológica, não sei, alguma coisa dessa linha, questões de conduta, vamos dizer, o sujeito se comporta como um criminoso, enfim, guardadas essas questões, eu entendo que a liberdade ela teria que ser, e a leitura teria que ser desse novo mundo, com todos os riscos, ônus e bônus que um cara mais técnico tem hoje. Quando faz aqui uma conversa entre nós, eu consigo ler lá o Antônio no corporal dele, o jeito dele e tal, e eu crio minha avaliação, então eu vou entrar no Antônio de tal forma, porque eu sei que ele é um cara mais fechado, o outro é um cara mais sinestésico, então a gente usa hoje as variáveis que temos para poder fazer as leituras, interações, negociações, conforme as ferramentas que temos. A partir daqui, a gente passa a ter esse arsenal de coisas que passam a fazer parte da sociedade humana, né? Então, eu iria ousar dizer, guardar de novo aqueles dois crivos que o ponto de governança que o Daniel me fez aqui refletir, e que poderiam expor a pessoa um tema pessoal, alguma questão muito, de fato, que merece o sigilo, mas, do contrário, que a liberdade seja absoluta para que todos joguemos com as variáveis que temos e com as informações que passamos a ter. Eu passei dessa discussão lá atrás para começar o projeto de IA no cliente, e eu usei um documento chamado Legítimo Interesse. É um documento da Agência Nacional de Proteção de Dados. É um documento oficial, não é uma coisa assim tirada da cartola. E por quê? Porque nós lá temos o legítimo interesse de atingir o propósito, entendeu? Tinha visão, missão, valores, toda aquela coisa bonitinha e tal, e eu fiz um exercício com eles para resumir tudo isso num propósito. Eu acho que eu diria para você que digamos assim, a pedra fundamental de hoje, queridos. Qual é o propósito da empresa, o que ela está fazendo, o que ela se propõe a fazer, perdão. E aí, em cima desse propósito, você pode articular, e agora com essa
com essa abordagem que você colocou, orquestrar, né, tudo que você precisa fazer dentro de um legítimo interesse da empresa e um legítimo interesse do associado. Ali, o legítimo interesse é dar benefícios ao associado. Esse é o legítimo interesse. Então, ninguém tem nenhuma outra prioridade quando pisa lá dentro ou quando se loga no sistema, a não ser o legítimo interesse do associado, entendeu? E, para isso, a transparência tem que ser total. Então, eu acho que tem que ter um composto, Fernando e queridos colegas aqui, um composto de propósito, legítimo interesse e transparência, sim. E, para você ter uma ideia, eu usei um caso, no meu último encontro, eu usei um caso emblemático, que foi aquela fraude do Pix, que é uma plataforma frágil, com um monte de problemas, que estão na cara aí de todo mundo, esses problemas, né? Onde o sujeito que ganha 3 mil recebeu 15 e abriu a porta e deixou entrar. Não foi uma coisa assim que o hacker estava trabalhando. Não. Fui lá, fiz o famoso marketing social, descobri qual era o cara, entendeu? Porque a fraude também está muito ligada a tudo isso que a gente está conversando aqui. O fraudador está no topo da lista de uso de tecnologia. Ele foi lá e encontrou na engenharia social. Geralmente. Oi? Ele é mais rápido, geralmente. É mais rápido, né? Nós temos que ser rápidos em defesa. E esse sujeito que levou 15 mil, 3 vezes o salário, 5 vezes o salário dele, ele não tinha nenhum propósito, ele não estava alinhado com nenhum interesse legítimo nem nada, ele estava alienado de tudo e de todos. E o hacker entrou, e eu falei, tá vendo? A gente tem que falar de propósito, a gente tem que falar de legítimo interesse, a gente tem que falar dessas coisas juntas, tem que falar disso, porque se não falar disso, do que nós vamos falar, Fernando? Okay. E tudo isso se resume a governança. Isso é governança. Governança, sem dúvida. Perfeito. Eu diria assim, que o que Nilson chegou e colocou resume o meu pensamento. De novo, isso é mais um E. A transparência só existe quando existe governança e estrutura organizada para que a transparência seja a favor, como o Antônio colocou muito bem, a favor de um propósito empresarial para o benefício dos stakeholders, protegendo aquilo que precisa ser, sim, protegido. Tá? Então, não dá para pensar, quando a gente pensa em transparência, tem que ser transparente, mas tem que ser transparente protegendo o que precisa ser, sim, protegido. Tem que ser totalmente ético. Então, você não pode deixar não transparente tudo aquilo que não é ético. Tudo aquilo que não é ético tem que ser desnudado e apresentado, porque nas regras novas, a inteligência artificial ajuda a fazer com que a verdade esteja sempre presente na empresa, se existir governança para que ultrapassa a coisa errada, aquilo que não é do interesse da empresa ou das pessoas ou dos stakeholders da empresa, seja o governo, seja a sociedade, seja o meio ambiente ou o cliente ou o fornecedor. Então, tudo isso tem que ser transparente. As relações devem ser transparentes, mas governadas por regras claras, assinadas pelos stakeholders, onde as consequências para o não cumprimento também são muito claras. O que vocês acham? Acho que é isso mesmo? Só os fundamentos, os princípios, né, que regem a governança moderna, se for lá no Código de Melhores Práticas que o IBGC, né, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, publica regularmente, né, ele foi atualizado recentemente, acrescentando mais um princípio, né? Mas os princípios são integridade, né, equidade, accountability, né, transparência, né, e a transparência é importante, e eles acrescentaram agora a sustentabilidade, né? Então, governança abarca tudo isso aí, você tem que, para ter uma boa governança, a transparência é imprescindível. Qual que é o seu sumário de coisas que você pensa em executar agora e até o final do ano? Eu quero que isso sempre seja prático, não pode ser um negócio de frameworks teóricos, eu acredito em fazer, né? Bom, eu estou aprendendo a codificar e
elaborar agentes IA eu mesmo. Então, isso que eu quero, é isso que eu quero ter, a capacidade para fazer isso, fazer o meu próprio agente, entendeu? No momento, eu não estou em organização nenhuma, né? Então, eu estou no processo. Eu estou trabalhando, fazendo consultoria de M&A. Sim, foi um processo, né? Uma conversa que eu fiz com a empresa, fiz um trabalho muito bom, implementei governança, era o CFO da empresa, mas eu já tinha um plano de mudar um pouco, redirecionar minha carreira, trabalhar em conselho e consultoria, e eu estou trabalhando com consultoria de M&A, tá? Que legal. Por meu solo. Legal. Mas, assim, usar isso, e eu uso muito IA nesse sentido. Mas lá na época, aplicar para IA, e o que eu estava trabalhando nesse trabalho, eu acho que tem um trabalho gigantesco para fazer, que é coordenar trabalhos da governança interna em relação aos compromissos da empresa contratuais. Isso é um trabalho grande, isso é falho em tudo quanto é empresa, né? E principalmente voltado para essa coisa de otimizar processos trabalhistas. Assim, é gigante o ganho que você tem com o IA. O que eu estava trabalhando, mas eu fiz um acordo e acabei saindo. Legal. Eu não sei se é exatamente um objetivo tão metrificado até o final do ano ou não, mas o que eu sempre me preocupei, e acima de tudo, inteligência artificial, e de novo eu tenho um turbinador de neura aqui em casa, porque o cara me conta que o mundo vai acabar do bem, né? É que assim, eu sempre... Vai se exponencializar, tenho certeza. Mas eu sempre pude viver o mundo corporativo, ele mitiga o teu desconhecimento, porque inevitavelmente as áreas vão colocando as coisas, a empresa precisa seguir, então você, mesmo que você for um cara muito passivo, você vai evoluindo conforme as ferramentas vão chegando, né? Então, a minha cobrança pessoal, e aí isso passa pelo final do ano, é que eu consiga me sentir capaz de discutir. Por exemplo, hoje eu vi um termo aqui que talvez você... LLMs. Eu não sabia que os chat GPTs, os Gemini's, o Daniel trouxe no início isso, que eram LLMs. Então, pergunta para o teu filho, ele vai te explicar. São Large Language Models, mas pergunta para o teu filho, ele vai te explicar no detalhe. Então, eu conhecia as ferramentas, mas não sabia do... Então, o meu objetivo é que eu possa estar, não por uma questão profissional, não, mas para mim mesmo, eu não posso estar no meio que, se esse negócio tem a proporção que tem, assim como tivemos outras passagens que você mencionou aqui, mas a internet talvez seja mais relevante da nossa geração, né? Não gostaria de me sentir incapaz de discutir as coisas de uma forma tranquila, leve, e aí sim aplicá-la ao meu trabalho e tudo mais, com a velocidade que hoje me permito ter e tudo mais. Então, esse é o meu objetivo, estar inteirado num assunto que, primeiro, que é interessantíssimo, e só para fechar, eu acho interessante, eu sempre fui muito mais um business head do que exatamente o cara de áreas específicas, né? Sempre ligadas a negócio, tentando fazer a máquina vender mais. E ali, você, na verdade, tem que ser um grande perguntador adequado das coisas. A inteligência artificial ela me traz um nível de pergunta que você é quase o mundo dos Jackson, né? Você fala, não, essa pergunta eu não vou fazer porque não vai fazer isso. Então, hoje, você pode literalmente viajar no assunto porque cabe, né? Então, meu objetivo é esse. E o mais interessante é quando você descobrir que a inteligência artificial não é inteligente coisa nenhuma, ela só não é encadeamento probabilístico de palavras, que quando vier a inteligência artificial, mesmo a inteligência, né, que ela começar a raciocinar, aí sim o salto vai ser... Aí é uma discussão, vou deixar para outra. Se ela pensa ou não pensa, vai ser uma outra discussão, eu vou deixar para a próxima. Deixa eu só passar, João, para você terminar, para eu passar para o Se você puder, no seu fechamento, dizer se a matéria do Fantástico, não sei se você assistiu, se ela é tão viajante, lógico, deve ter um pouco de sensacionalismo ali, mas se ela é tão fora do normal assim ou não, que é uma guerra que eu estou com o cara aqui. Eu digo que não é tão maluco assim, mas ele diz que tem uma limitação. Enfim, passo a bola aí. Obrigado. Daniel? Bom, gostei bastante aí do que o João falou e eu me coloco também nessa posição de sempre tentar entender o que está acontecendo, porque as mudanças, né, são muito rápidas e estou tentando agora aprender, o Nilson falou, né,
aprender aí sobre RAGs aí para ver como é que isso pode ser utilizado. Mas em termos de empresa, eu acho que é a gente tentar implementar cada vez mais, né, o uso da IA no apoio, né, à tomada de decisões, as decisões estratégicas, né, e até mesmo usar a IA para talvez identificar desconexões internas entre as pessoas, tentar ampliar aí, né, os nossos propósitos, pegando aí o que o Antônio falou de propósito, levar esses propósitos amplificados, amplificar essa cultura e, assim, em última análise, transformar toda essa parte, assim, usar a IA para cuidar da parte operacional e a gente ter tempo para cuidar das pessoas, que eu acho que isso que líderes devem fazer. Fernando, muito obrigado aí, foi fantástico, espero estar com todos vocês aí no nosso próximo bate-papo. Obrigado. Antônio? Meu caro, meu propósito até o final do ano, pragmaticamente, é fazer um assessment ou uma orquestração num tempo menor do que eu já fiz. Ou seja, eu levei muito tempo, entendeu? Para estabelecer estratégia, convencer as pessoas, blá, 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 blá. Eu tenho que fazer isso mais rápido. E eu só consigo fazer isso mais rápido se eu souber também indicar, como hoje eu sei pouquíssimo a respeito, das ferramentas corretas para aquele tipo de execução, entendeu? Porque, digamos assim, uma era anterior à IA, eu fazia isso com muita facilidade. Então, eu chegava... Você lembra? A gente comprou empresa, a gente vendeu empresa, etc. Era muito fácil para mim entrar na empresa e falar assim, bom, deixa eu ver como é que está a internet dessa empresa, deixa eu ver como é que está o atendimento ao cliente. Eu sabia exatamente equacionar, né, a maturidade dela em relação a tudo isso. E eu hoje não sei fazer isso direito. Eu faço, mas para mim é uma trabalheira do cão, justamente porque eu não tenho o conhecimento para fazer mais rápido, entendeu? Eu preciso adquirir esse conhecimento, até porque, como consultor e conselheiro, ou eu sei, ou eu sei. Eu tenho essas duas opções. Valeu? Valeu. Então, primeiro, eu tenho uma meta muito simples, né? A 10x Mentor AI, ela é uma empresa que nasceu exatamente numa combinação da minha experiência em gestão de negócios e o surgimento da IA LLM em novembro de 2022. E eu comecei a usar IA imediatamente em alta gestão. No dia seguinte, dia 22 de novembro, 23 de novembro, surge ChatGPT. No mesmo dia, no dia seguinte, eu estava mergulhado naquilo. E eu comecei a usar. Eu estava fazendo naquela época o curso da Fundação Dom Cabral de conselheiro. Eu comecei a usar ali, usei no curso da seguinte, aí virei conselheiro, comecei a usar nos meus conselhos e resolvi criar uma empresa que gera com agentes de IA e prompts para alta gestão. Que é isso. E aí eu transformei isso em programas de mentoria. Então eu tenho um plano muito simples. Eu tenho 2 mentorias exclusivas que estão acontecendo, uma 22 de outubro aqui em Curitiba e outra 26 de novembro lá em Maringá, para 50 pessoas cada uma, onde a intenção é ensinar a mexer exatamente nos frameworks, usando IA, e tudo isso que mais ou menos que a gente conversou. Mas esse é apenas vocês saberem a minha meta, né, pessoal. E levar esse conhecimento através de fóruns como esse, tá, para o máximo de pessoas. Eu pretendo fazer uma discussão que eu vou, assim, cada um vai ter que trazer um prompt que está usando no seu negócio para fazer alguma coisa, e a gente vai se divertir aqui, sofrendo com os nossos prompts. Então faz parte do processo também. E o que eu imagino, assim, nas 4 empresas onde eu sou conselheiro, todas elas não usavam IA há um ano atrás e hoje todas elas usam. Então, dá para fazer isso acontecer, mas exige uma mudança na cabeça do líder. O líder tem que pôr o ser humano em primeiro lugar e tem que capacitar este ser humano para esta nova ferramenta, porque é nova. E existe muita mistificação e muito medo. E quando o cara usa a primeira vez, não para nunca mais. Porque é real. Você sabe qual que é o maior atributo que todos nós temos para usar IA? Repertório, conhecimento, experiência. Esta é a primeira tecnologia onde assim, não depende de conhecimento técnico, mas depende de qual que é a sua formação mental para saber perguntar
e ter a curiosidade de ir profundamente para descobrir o que você quiser descobrir. E você tem acesso à maior biblioteca do mundo num único lugar, que as IAs, todas elas são assim, qualquer uma, seja Cloud, as que o Daniel falou que usa, seja Cloud, Gemini ou ChatGPT, e você pode pegar qualquer uma das outras, todas elas têm um conhecimento humano disponível para você usar. Só que como todo conhecimento humano, você vai chegar numa biblioteca, para você chegar naquela biblioteca, você precisa saber o que você vai buscar. Aí você tem que saber ler o livro, né? Você tem que saber desconfiar daquela teoria. E é isso que a gente traz, que todo ser humano, assim como nós, assim como muitos outros trazem, é agora essa curiosidade, mas essa capacidade de perguntar e a capacidade de usar. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer demais. Foi genial, tá? Vocês gostaram do processo? Porque alguma sugestão depois eu vou mandar para vocês, se vocês puderem, vou mandar um form para vocês fazerem a avaliação, tá? E aí, se vocês puderem me ajudar para melhorar, porque o material foi montado com todo o carinho do mundo, usando IA. Esse material foi produzido usando Manus AI. Um dia eu vou ensinar a todos vocês como é que faz isso, porque assim, é bem legal e te ajuda e é super rápido, pessoal. Vocês não imaginam como eu vou fazer isso hoje rápido. Tá bom? Você vai compartilhar isso com a gente? O quê? Esse você apresentou? Já está lá, já tem o link. Ah, já tá lá? Eu não vi. Tá lá, tá no WhatsApp, né? Tá no WhatsApp, tá lá no link, você pode usar, aquilo lá é para vocês usarem. Tá? Ah, Tá então lá. ótimo. Perfeito. E também tá lá o PDF que o Antônio que me... Fernando, manda o PDF, eu nem tinha me tocado. Eu falava, todo mundo tem lá, e o PDF é melhor, porque dá para todo mundo guardar também. Tá? Então é isso, pessoal. Um abraço. Tá? Obrigado. Valeu, Deus Fernando. abençoe a todos vocês. Obrigado, a todos. Obrigadão. Um Obrigado. abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer em conhecer.